Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe vocês, amém? Concluímos hoje o comentário da Epístola de Tiago, capítulo 5. Que maravilha, espero que você esteja gostando, que você esteja lendo e aprendendo a palavra de Deus, amém? Este é um projeto que Deus colocou no meu coração e eu estou comentando de forma simples os capítulos da Bíblia, né? Nas diversas cartas, nos diversos livros, né? Capítulo a capítulo. Então é muito importante nós entendermos que Tiago ele vai nos estimular à ação, ele vai nos estimular à prática, amém? E não somente a uma confissão religiosa. E aqui no capítulo 5 ele vai falar sobre a paciência sob opressão, né? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. E às vezes essas tribulações, ela nascem no inferno, mas ela é feita por pessoas, né? Mesmo sem, muitas vezes, sem perceber, sem entender, porque são usadas pelo maligno, mas nós precisamos aprender a ser pacientes, a sermos praticantes da palavra, amém? Então, concernente aos opressores e oprimidos, versos de 1 a 6, Tiago fala de uma condição que prevalecerá nos últimos dias, verso 4, da opressão da classe de trabalhadores pelos ricos, que acabará a vinda do Senhor. O julgamento dos ricos ímpios na destruição de Jerusalém é uma fraca ilustração da sua sorte nos últimos dias. Escreve Dean Farra, e se as palavras de Tiago foram dirigidas aos judeus e aos cristãos, há cerca de 61 a.C., com que rapidez se cumpriram as suas admoestações, e com que terror desceu do céu a condenação retribuidora sobre estes tiranos ricos e luxuosos. Poucos anos depois, Vespasiano invadiu a Judéia. Certamente era necessário chorar e lamentar, quando, no meio dos horrores causados pela investida rápida dos exércitos romanos, o ouro e a prata dos ricos opressores não serviam para comprar pão, e eles tinham de abandonar as roupas finas, cujo uso teria sido perigoso e teria dado ocasião às zombarias. Os adoradores da última Páscoa foram as vítimas. Os ricos foram escolhidos para a pior fúria dos zelotes, e a sua riqueza foi destruída nas chamas da cidade conflagrada. Inúteis eram os seus tesouros nestes últimos dias, quando se ouviu às suas portas o estrondo das intimidações do juiz. Em todos os seus ricos banquetes e orgias, eles tão somente se engordaram, quais oferendas humanas para o dia da matança. Que coisa, hein? Então Tiago vai dizer aqui, atendei agora ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desaventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Amém? Então existe uma necessidade aqui de bênçãos. Amém? E a bênção ela é o exemplo da paciência para aquele que suporta, né? Então o versículo 7 ele vai começar assim, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sedes vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém? Então ele vem falando mais uma vez da paciência, da perseverança. Versículo 9, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo, no sofrimento e na paciência, os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvidos da paciência de Jó e vistes que o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso, que Jó, ele sofreu bastante. Quem causou sofrimento a Jó? Satanás, é muito claro. Capítulo 1, capítulo 2 do livro de Jó
mostra que quem fez tudo aquilo foi Satanás. Ah, mas foi o Senhor que permitiu. Exatamente. Entendeu? Porque Deus tinha entregue a terra ao homem. O homem, quando pecou, entregou a terra a Satanás. Satanás é o Deus dessa terra, irmãos. Nós precisamos entender isso. Paulo fala isso com muita clareza. E nós precisamos entender que ele será julgado. E todos aqueles que seguiram seus conselhos também serão julgados. Por isso que eu e você precisamos ser pacientes na tribulação. Amém? Então, o vingador, acerca do vingador. Com relação à condição descrita nos versículos de 1 a 6, os filhos de Deus têm de ser pacientes, esperando a vinda do juiz e vingador, tomando Jó e os profetas como exemplos de paciência. Então é muito importante nós atentarmos para isso. O que foi que Deus deu a Jó? O dobro, irmãos. Jó recebeu o dobro. Então é muito importante nós entendermos isso e entendermos a paciência. Para quê? Para que a gente não fique querendo julgar uns aos outros, para que a gente não fique querendo condenar uns aos outros, amém? E sermos pacientes. Versículo 12, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Versículo 13, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está entre vós alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, seriam perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica feita pelo justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Louvado seja Deus. Amém? Então, a respeito da oração, nós precisamos ser eficazes na oração. Eu vejo uma igreja que, infelizmente, no conhecimento e na prática da oração, ainda é muito imatura, ainda é muito discreta. Amém? Uma das coisas que os discípulos pedem a Jesus é: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus vai trazer o modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso. Amém? Ele não esperava, né, que aquela oração se tornasse a maior reza de todos os tempos. Jesus traz um modelo de oração e as pessoas transformam em reza com vãs repetições, onde a base da oração não está em vã repetição, mas a base da oração está em uma vida consagrada, em uma busca constante pela vontade do Senhor através da consagração e através da intervenção nos processos de Deus na terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a vontade de Deus precisa ser estabelecida na terra e quem estabelece é a igreja do Senhor. Mas a igreja tem dormido na oração. Então é muito importante nós entendermos isso, né? Minha Parla vai dizer oração na aflição, no versículo 13, oração pelos enfermos, do 14 ao 16, e a eficácia da oração, versículos 17 e 18. Nosso dever para com o irmão desviado, versos 18 e 20. E não é criticar, amém? Não é ficar falando, comentando, não. Nosso dever para com o irmão desviado é orar. Assim chegamos à conclusão, tanto pelo contexto, como pelo significado da própria palavra, que Tiago e Pedro, em 1 Pedro 4,8, se referem a um ministério de restauração, que faz voltar aos caminhos do Senhor o irmão desviado. Tal ministério causará o arrependimento e a confissão dos pecados e conduzirá ao perdão, mesmo que esses pecados sejam uma multidão. Está escrito que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Assim, por esse ministério, ao qual somos convocados pelo último versículo de Tiago, podemos ser não somente o meio de salvação de uma alma preciosa que ainda poderá ser útil no mundo, como também poderemos ser instrumentos na remoção de seus pecados, de que outra maneira, como malfeitor, enfrentaria perante o tribunal de Cristo. Então nós somos boca de Deus na terra, nós somos voz de Deus no mundo. Não se cale, amém?
se levante e seja praticante da palavra de Deus. Seja, em nome de Jesus, alguém que não somente professa a fé, mas alguém que vive a fé. Que Deus te abençoe, um grande abraço. Amanhã teremos mais um vídeo comentado e estaremos comentando a primeira carta do apóstolo Pedro. Um grande abraço e um bom dia.